Graça e paz, amados. Como é bom estarmos juntos em mais um Atos 8, nosso culto de louvor e adoração e de conhecimento da palavra do Senhor. Que o teu coração possa estar alegre na presença dEle, na certeza que o mais Ele fará na sua vida. Não há outro como o Senhor. Aleluias. Não há outro como tu. Só tu és Deus. Tu és o maior. Tu reinas sobre terra e céus. Só tu és Deus, tu és o maior. Senhor da minha vida, Senhor do meu coração, a ti levanto as minhas mãos para te adorar e sempre proclamar: teu nome é santo, o teu nome é santo, teu nome é santo és Jesus, teu nome é santo, o teu nome é santo, teu nome é santo és Jesus. Não há outro como o Senhor, meu amado. Todas as promessas dele se cumprirão na sua vida. Aleluias. Não há outro como tu. Só tu és Deus. Tu és o maior. Tu reinas sobre terra e céus. Só tu és Deus. Tu és o maior. Senhor da minha vida, Senhor do meu coração, a ti levanto as minhas mãos para te adorar
como tu. Aleluia. Boa noite a todos, estamos de volta aqui com mais um capítulo, tá, no Atos 18, mais uma oportunidade de expormos as Escrituras, de estudarmos um pouco, de esclarecermos alguns pontos, né, das Escrituras Sagradas. E hoje a gente já se encontra no capítulo 10 do livro de Êxodo, tá? E você que tem nos acompanhado aí viu que a gente já está nas pragas, né, que foram lançadas sobre o Egito. E antes da gente entrar, de fato, no capítulo 10 de Êxodo, eu peço que você, se puder, curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal da igreja. Você pode deixar aqui seu comentário, sua dúvida, tem e-mail na descrição para você entrar em contato com a gente, então não deixe de interagir conosco, tudo bem? E aí eu peço a você que, por favor, abra sua Bíblia no capítulo 10 do livro de Êxodo, para que a gente possa tecer aqui alguns comentários, tá? Não será um estudo ou uma exposição muito longa, mas assim, que busca trazer alguns esclarecimentos aqui, uma facilitação na compreensão desse capítulo, tá bom? No capítulo 9, o capítulo anterior, se você não assistiu, pode dar um pause aqui, assiste lá nos capítulos anteriores para você poder estar situado e contextualizado. No capítulo anterior, a gente viu três pragas, a quinta, a sexta e a sétima, né? Pragas que recaíram sobre os animais, sobre os homens e os animais, que foram as úlceras, e também a saraiva, né? A chuva de pedras e fogo. No capítulo 10, nós vamos tratar de apenas duas, tá? A oitava e a nona praga enviada por Deus ao Egito. Então, assim, esse capítulo ele vai estar dividido aí num primeiro bloco, onde você vai ter uma conversa, tá? Com a participação aí de Moisés, Arão e Faraó, tá? No versículo do 1 até o 11. Depois, do 12 ao 20, você vai ter a oitava praga. Qual foi a oitava praga? A praga dos gafanhotos. E do 21 ao 29, você vai ter a nona, que é a das trevas, tudo bem? Então aí, desse primeiro bloco, onde a gente vai ter a conversa, né, com Faraó, Moisés e Arão, a gente precisa lembrar o seguinte: no capítulo anterior, como eu falei, o capítulo 9 terminou com o quê? Com Faraó tornou a pecar, né? Termina com essa expressão, que Faraó tornou a pecar e a endurecer, e endureceu o seu coração, a ponto de quê? A ponto de não deixar que os israelitas fossem ao deserto adorar a Deus, né? Que eles simplesmente saíssem, né? Vamos colocar assim, que ele não permitiu que os israelitas saíssem do Egito. Então, Êxodo 10, ele começa informando que Deus endureceu o coração de Faraó e o coração de seus oficiais. Versículo 1. Foi Deus que endureceu, Faraó que endureceu o coração. A questão é que Deus estava cumprindo com o seu propósito, tá? E quando a gente pensa na figura de Faraó aí, a gente precisa pensar que Faraó era uma posição de alguém que se colocava como um soberano, inclusive como um deus daquele povo, daquela região. E
ele era Deus. Só que só existe um Deus, né? Que é justamente o Deus do povo hebreu. E vale lembrar também, gente, que Deus não endureceu o coração que estava contrito. Deus não endureceu um coração bondoso. Deus não endureceu um coração que era piedoso ou solícito, inclusive, a atender a ordem, né, do único Deus. Não. O coração de Faraó já havia se mostrado um coração duro, um coração não disposto a se arrepender, não disposto a atender os desígnios do Deus de Israel, tá? Ele já era um coração endurecido, tá bom? Então, assim, não é que Deus endureceu o coração de um homem naturalmente bom, não. Tá? Faraó já havia se mostrado, inclusive no versículo anterior você vê que Faraó apenas de boca, né, apenas para que aquela praga cessasse, ele diz a Moisés que estava arrependido, ou seja, um coração mentiroso, né, um coração que não tinha de fato um desejo de se arrepender e se voltar para o único Deus, não era isso, né? Então estamos pacíficos quanto a esse ponto, tá? Outra coisa, o objetivo desse endurecimento a gente pode também pensar como uma oportunidade que Deus mesmo gerou para que Ele mesmo manifestasse os seus sinais. Foi a forma como Deus achou de cumprir o seu propósito de impetrar ali esse juízo de forma progressiva, endurecendo também em algum ponto o coração do faraó, tá? E a gente já falou isso. Por quê? Né? Porque essas pragas elas vieram de forma progressiva e a libertação também, né? Isso serviu para que o povo de Israel testemunhasse isso ao longo de gerações e o próprio povo egípcio também foi testemunha do poder desse Deus, tá? Então, como a gente já falou no capítulo anterior, essas pragas, querendo ou não, elas tiveram uma finalidade pedagógica, né? Porque, repito, serviu de testemunho para um e para outro povo. E aí no capítulo 10, Deus ordena que Moisés e Arão, dessa vez, se apresentem a Faraó e lhe questionem até quando Faraó se recusaria a libertar o povo, né, para ir ao deserto adorar a Deus. E assim, esses mensageiros de Deus, eles também avisaram a Faraó que se ele mais uma vez se recusasse a libertar Israel, no dia seguinte, lembra no versículo 9 também ocorreu isso, num tempo certo e determinado, né, sobreveio uma praga sobre os animais. E aqui mais uma vez, no dia seguinte Deus enviaria gafanhotos para quê? Para que cobrissem toda a terra do Egito e destruíssem ali todo o alimento que havia sido cultivado e guardado. E aí o que acontece? Mesmo com o aviso desses oficiais de Deus, né, desses mensageiros, desses missionários de Deus aí, mesmo assim, né, eles foram aconselhar Faraó, mas mesmo assim Faraó não libertou o povo, tá? Faraó não deixou que os israelitas fossem ao deserto adorar a Deus. E aí, meus irmãos, diante desse aviso, né, do Senhor através de Moisés e Arão, os próprios oficiais egípcios, eles aconselharam, tá, Faraó a deixar o quê? Deixar com que os homens, né, os homens israelitas, eles fossem, né, libertos, né, para ir até o deserto, enfim, e adorar a Deus, servir a Deus. Por quê? Porque esses oficiais, eles julgaram que tudo que havia acontecido no Egito até aquele momento, né, todas essas pragas que haviam sobrecaído no Egito até aquele momento, elas já haviam arruinado bastante aquela sociedade. Eles conseguiram perceber isso. E o risco de sofrer uma nova praga era, assim, eles não conseguiam nem imaginar
né, o prejuízo que seria passar por mais uma praga, né? Então, eles não queriam se submeter a mais esse risco e aí sugeriram que Faraó libertasse os homens, né, para irem até o deserto, servir a Deus. Então, Moisés e Arão também foi levado até a presença de Faraó e Faraó perguntou para eles quem é que dos israelitas, né, iria até o deserto a adorar. E Moisés foi muito claro em dizer que todos os israelitas iriam ao deserto adorar, tá? Homens, mulheres, jovens, crianças, idosos, inclusive o rebanho, tá? Todo mundo, todo aquele povo deveria estar presente para celebrar o nome de Deus, tá? Então, assim, Faraó não havia entendido que ele não estava numa posição para negociar com Deus, tá? A cada vez que ele recebia o recado da parte de Deus de que deveria libertar o povo e caso ele não fizesse, a praga viria, ele não fazia e a praga vinha e se cumpria, né? Parece que ele não entendeu que ele não tinha condições de barganhar ou negociar com esse Deus, né? Esse Deus não ia levar metade do seu povo para a libertação e deixar metade na escravidão. Não faz nenhum sentido isso, né? Então, Moisés deixou muito claro que todo o povo de Israel era alvo dessa libertação, sem nenhum espaço para restrição. E aí Faraó aceita? Não, Faraó não aceita isso e disse que poderia libertar somente os homens adultos e depois disso ele expulsa Moisés e Arão da sua presença. E aí o que é que acontece em seguida? Do versículo 12 até o 20, a gente vai ver que diante dessa recusa de Faraó, Deus ordenou que Moisés estendesse a sua mão sobre o Egito para que viessem o quê? Gafanhotos sobre toda a terra, tá? A fim de que eles devorassem tudo o que havia restado depois da chuva de pedras, tá? Depois da saraiva. Lembra que a saraiva atingiu, né, inclusive a vegetação daquela região. Então esses gafanhotos viriam para devorar aquilo que ainda havia, né, permanecido. E Moisés atende a ordem de Deus, Moisés ora e a Bíblia diz que Deus fez soprar um vento do Oriente e que trouxe o quê? Gafanhotos que invadiram e infestaram a região do Egito. Tá? Os gafanhotos eram numa quantidade extremamente numerosa que eles cobriram de fato toda a superfície da terra egípcia e comeram tudo o que tinha disponível, tá? De modo que não sobrou folha verde nas árvores e nem erva no campo, conforme Êxodo 10, versículos 13 a 15. Então os gafanhotos cumpriram a ordem de Deus de consumir tudo aquilo que havia restado, tá? E assim, diante do impacto dessa praga, veja que já houve praga atingindo os animais, a própria sociedade ali com úlcera, né, um tipo de enfermidade, as trevas, e agora a gente vê uma praga que levou aquela sociedade a um ponto muito crítico, tá? E que sai de uma crise muito próxima, muito iminente. Por quê? Porque ela atingiu o mantimento daquele povo, entendeu? Ela atingiu até o próprio sustento, né, daquele povo, né, a própria alimentação. Então, diante deles, Faraó confessou que havia pecado contra o Senhor e pediu que mais uma vez eles, aí você entenda Moisés e Arão, para que eles orassem ao Senhor para que aquela praga chegasse ao fim. Versículo 16, versículo 17. Assim que Moisés sai da presença de Faraó, ele ora a Deus, tá? E vem um vento forte, tá? E ele leva esses gafanhotos para fora do Egito e lança esses gafanhotos dentro do Mar Vermelho, tá?
E assim, a Bíblia diz que nenhum gafanhoto restou em todo o Egito. Porém, mais uma vez, a Bíblia retrata que que Deus endureceu o coração de Faraó, e o governante, né, o rei lá, o Faraó, mais uma vez ele não deixou que os israelitas partissem, tá? Ele confessa, tá, diante de Moisés e Arão, né, pede para que eles orem a Deus para que aquilo cessasse. Moisés ora, os gafanhotos vão embora, mas mesmo assim, tá, Faraó não permite que os israelitas partam, ok? E agora a gente chega na parte final desse capítulo, que é justamente a 9ª praga, tá? Ela está do versículo 21 até o versículo 29 do Êxodo. E assim, depois da praga dos gafanhotos, Deus ordenou que Moisés mais uma vez estendesse as mãos aos céus. Por quê? Porque viriam ali densas trevas que iriam encobrir a terra do Egito. E Moisés, como servo fiel, mais uma vez ele atende a ordem de Deus, e de fato densas trevas elas cobrem o Egito por 3 dias. 3 dias. E assim, as trevas elas eram tão intensas que os egípcios eles ficaram impossibilitados, incapacitados de fazer qualquer atividade durante aquele período, tá? Em contrapartida, a Escritura relata aí no versículo 21 até o 23 que os filhos de Israel, por outro lado, tinham luz em suas habitações. Então você vê mais uma vez que a ordem de Deus, ela é uma ordem direcionada. Aquilo atingiu o povo que oprimia, né, a sociedade que oprimia o povo de Israel. Então assim, é um cenário, você imagina aí densas trevas que impede você de fazer qualquer coisa, né? É um cenário que não dá espaço para uma explicação simplesmente natural, uma explicação simplesmente comum, tá? Para essas trevas, né? Assim, a gente crê que de fato foi, né, um evento sobrenatural, assim, que só Deus poderia fazê-lo. Inclusive, assim, pensa-se que não foi o caso de um simples eclipse solar que durou 3 dias, tá? A treva era tão densa que era capaz de você conseguir palpá-la, entende? Então assim, também a gente que cogita aí uma tempestade de areia que deixou todo mundo, né, incapacitado de se movimentar, de enxergar à sua frente, né? Então assim, foram trevas de fato sobrenaturais, tá? E assim, é mais um sinal, né, da grandeza e da superioridade de Deus. Uma coisa interessante para a gente tratar aqui de forma bem rápida também, a principal divindade, lembre que o Egito, quando você fala sociedade egípcia, você está falando de uma sociedade politeísta, ou seja, que ela acreditava, ela tinha vários deuses, e a principal divindade que era adorada ali era um deus, justamente o deus Sol, chamado de Ra, tá? E daí, né? E daí que esse deus ele era celebrado sempre que a luz nascia, a luz do sol, a manhã, ela se apresentava, aquele deus ele era reconhecido, ele era adorado, tá? Mas assim, importante lembrar que foram trevas mesmo durante 3 dias, ou seja, Deus ele mostrou mais uma vez àquele povo que havia um único Deus e que esse Deus estava acima de Faraó. Inclusive, Faraó, nesse contexto, ele era considerado pelo povo, e ele se denominava assim, ele era a própria encarnação desse Deus Sol. E na concepção daquela cultura era o Deus que havia criado o mundo, né? E que ele se apresentava como o sol, e todos os dias ele era
adorado. E vem o Deus de Israel e coloca ali trevas que impedem daquele povo ver o sol durante 3 dias. Né? Ou seja, Deus mais uma vez mostrou que Ele estava e Ele era soberano sobre toda aquela região e aquela situação, né? E assim, o Deus Sol que os egípcios adoravam não era páreo para o Deus de Israel, né? Veja que contradição para aquele povo, né? O meu Deus, né, que é o Deus dos egípcios ali, que criou e que se apresenta, é o meu sol, né? Ele é incapaz de vencer essas trevas. Então, assim, foi um sinal muito maravilhoso da soberania e da onipotência do Deus de Israel. Então, assim, não havia comparação, e é muito simbólico essa questão das trevas por conta disso, porque o próprio faraó, ele se apresentava como o sol, entende? E mesmo assim, mais uma vez, né, o faraó não permitiu que o povo partisse, né? E ele manda chamar Moisés e ele tentou ali negociar a saída dos israelitas para o deserto, né? Ele ainda não havia entendido que não havia espaço para qualquer negociação, qualquer restrição, tá? E ele propôs, né, que o povo de Israel fosse servir, né, a Deus no deserto, mas que eles não levassem seus rebanhos. E aí Moisés precisa esclarecer mais uma vez que essa proposta não havia sentido, não tinha cabimento, e ela não poderia ser aceita de forma alguma. Por quê? Porque o Deus de Israel, ele exigiu antes que fossem homens, mulheres, jovens, velhos, crianças, e os rebanhos. Por quê? O Deus de Israel tinha feito um pacto para que houvesse sacrifícios, né, em seu nome, para perdão de pecados, para remissão. Então era imprescindível que o povo levasse os seus animais, entendeu? Para que eles fossem apresentados como ofertas diante de Deus. Então não havia sentido. A adoração, a oferta que o Deus de Israel e o único Deus, ele requeria do povo, ela precisava ser tirada de onde? Do seu próprio rebanho. Então não haveria sentido de Moisés permitir, ou Deus permitir, que o rebanho ficasse lá no Egito. Então ficou impossibilitado mais uma vez o desejo de Faraó, tá? Em querer restringir de alguma forma a saída do povo de Israel. Isso está lá no versículo 24, 25 e 26 do capítulo 10, tá? De Êxodo. E por final, como é que esse capítulo termina? Esse capítulo ele termina mostrando que o Senhor, Deus, ele endureceu o coração de Faraó. Lembre que a gente não está falando aqui de um coração quebrantado, de um coração contrito, de um coração arrependido, tá? A gente já está falando aqui de um coração mentiroso, um coração totalmente impenitente, que não mostrou nenhum indício de que, de fato, queria se render e reconhecer que Deus era o único Senhor, tá? Então, Deus vem, endurece mais uma vez o coração de Faraó, e ele, Faraó, mais uma vez não quis permitir que o povo fosse embora para o deserto, né? E ali Faraó expulsa Moisés da sua presença e ameaça, inclusive, né, Moisés, dizendo que se ele voltasse à presença de Faraó, enfim, ele seria destruído, né? Faraó ameaça então Moisés de morte caso viesse a vê-lo novamente. Isso está no versículo 27, 28 e 29 desse capítulo. Então, quando Deus, você vê aí, um homem com o coração já endurecido, um homem com um coração rígido, né, que não permite intervenção divina, né? Então, quando Deus entrega esse homem ao seu próprio pecado, o resultado é extremamente desastroso, né? E ali esse capítulo se encerra, né, dando margem para a próxima, né, a 10ª e última praga, que com certeza foi a mais
penosa, a mais desastrosa e, por que não, a mais severa que recaiu sobre aquele povo. Lembrando que não se permita ler um texto isoladamente e achar que Deus é um Deus tirano, ruim, malvado, sem misericórdia, né? Deus apresentou diversas oportunidades para que o povo fosse liberto, e essas oportunidades não foram atendidas por Faraó, inclusive assim cumprindo o plano do próprio Deus, né? Mas Deus agiu sim com misericórdia, tanto para o povo de Israel quanto para o povo do Egito. Então, esse é um breve apanhado sobre Êxodo capítulo 10, e que você possa ler mais vezes, refletir mais, buscar mais o Senhor através da sua palavra. Então, que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família, e até uma próxima oportunidade. Boa noite.